Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, seus caminhos e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, hoje mais um dia firmes no nosso propósito. E uma coisa é certa: a nossa casa, a nossa família, o nosso lar servirá ao Senhor. Como Jó teve em sua vida a bênção do Senhor, nós, pela fé, alcançaremos a vitória, a benevolência e a graça de Deus, tanto na nossa vida como na nossa família. Pastor, como é que o senhor pode ter tanta certeza do que o Senhor tem falado para a gente a todo esse tempo? Pois quanto nós estamos debaixo da palavra de Deus, é impossível essa palavra não se cumprir. É impossível a promessa que Deus libera sobre a nossa vida não ser cumprida, pois está escrito que a nossa casa é bênção do Senhor. Quanto nós tememos a Ele, a nossa família, o nosso lar é abençoado, os nossos filhos são bênção, a nossa esposa, o nosso marido é bênção na nossa vida, mas sobre a vida daquele o qual teme ao Senhor. E quem é que teme ao Senhor? É aquele que vive a sua palavra, é aquele que crê no que tem lido, no que tem visto em sua vida. Porque se nós fazermos uma análise da nossa vida, quem éramos nós antes de conhecermos a Deus e quem somos nós após termos um encontro com Ele? Você vê uma grande divisão, você vê um divisor de águas na nossa vida, um antes e um depois. Você vê que após ter tido uma comunhão, uma aliança com o Pai, a sua vida se transformou, a sua história se transformou. As lutas, as batalhas, por mais que elas tenham se intensificado, você tem visto que Deus tem lhe dado força para continuar a lutar, para continuar a guerrear, para continuar a prosseguir e nunca esmorecer. É Deus quem tem te dado força, é Deus quem tem te motivado. E por isto você não tem parado. Então, a fé que Deus nos deu e nos multiplica dia após dia através de ouvirmos a sua palavra, é esta fé que gera em nós a motivação a prosseguirmos, a avançarmos e crermos que a palavra vai se cumprir. E a palavra que Deus nos trouxe no dia de hoje é uma palavra, muitas das vezes, de repreensão. Está falando ali de amor, de graça, o quanto nós devemos amar, ser amável, o quanto nós temos que ser zeloso para com a palavra, o quanto nós devemos ser vigilantes, e quanto nós somos vigilantes na palavra, vigilantes no nosso testemunho, vigilantes na nossa postura e procuramos cumprir um dos mandamentos, que é amar, que é zelar, que é cuidar, que é fazer ao próximo o que nós queremos que seja feito em nossas vidas, a vontade e o querer de Deus se cumpre na nossa vida. E qual é a vontade de Deus, pastor? É boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. É algo bom, é algo perfeito e é algo agradável a minha, a sua e a nossa vida. Para que você tenha um maior entendimento do que está sendo falado, olha o que está escrito na palavra de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Você viu o que você acabou de ler comigo? Aquilo que pedimos a Ele, Ele faz a cada um de nós, porque nós guardamos os seus mandamentos. Pastor, qual é os mandamentos de Deus? São apenas dois. Os dois mandamentos, os quais Jesus nos falou. Jesus falou quais são esses mandamentos. É amar a Deus acima de tudo. O que isso quer dizer? Deus, ele é soberano. Nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na minha, na sua e na nossa vida. E amai o próximo como a ti mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Você tem que amar o próximo como se você estivesse se amando. Você tem que fazer para o seu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para a sua vida. Nós que temos uma comunhão, uma aliança com Deus, nós não somos melhores ou superiores a ninguém. Pelo contrário,
Nós somos tão falhos e tão pecadores quanto eles. A única diferença é que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos ajuda na nossa fraqueza e nos dá força a vencermos tudo aquilo que quer nos paralisar e nos deter. E por isso, nós temos que nos esforçarmos a mostrar, a fazer conhecer ao nosso Deus estes que estão vivendo essa vida. Não julgá-los, não olhar com um olhar crítico, porque muitas das vezes a gente acabamos fazendo como a parábola do bom samaritano. Nós temos ocupado um cargo, temos uma posição dentro da igreja, mas quando vemos alguém necessitado, alguém precisando de ajuda, passamos batido e fingimos que não é conosco. Enquanto o samaritano, que aos olhos de muitos era aquele o qual não valia nada, era aquele que não prestava, era aquele o qual andava de forma errônea, foi o único que estendeu a mão àquele homem que estava jogado no meio da estrada. Nós devemos ser mais como o homem samaritano. O bom samaritano, ele fez para com aquele homem machucado, ferido à beira da estrada, o que ele gostaria que fosse feito com ele. Ele mostrou o amor. Ele não falou como o nosso Deus ele fez. Ele deu ordem ao seu filho a se entregar por mim e por você. Tanto é que alguns versículos acima está escrito assim: e vós conheceis o amor, porque o amor entregou-se a vida por ti. Então entregue a sua vida pelos seus irmãos. O que isso quer dizer? Como Cristo entregou a vida dele por nós, nós temos que nos sacrificar em prol daqueles que nós amamos. E eu lhe digo mais, também aqueles os quais nós não amamos. Porque Cristo, ele nos amou, ele entregou a vida por nós. Mas não só a nós que o amamos, mas também àqueles que ele sabia que o rejeitaria, que ele sabia que não o aceitaria como seu Senhor. Mas mesmo assim, ele pagou o preço, ele manifestou, ele mostrou o amor. E nós também devemos mostrar o amor, guardando os seus mandamentos e sendo agradável a ele, vivendo a palavra que Deus nos tem apresentado. Porque não adianta eu estar na igreja, não adianta eu estar frequentando a igreja, não adianta eu estar ocupando um cargo na igreja se eu não agrado o meu Senhor. Não, eu tenho que agradá-lo. E como é que eu agrado ao meu Senhor, ao meu Deus? Renunciando às minhas vontades, renunciando o meu eu, dizendo não para a minha natureza e dizendo sim para a natureza de Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para compreender o que Deus quis nos revelar no dia de hoje? Espero que sim. Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé à sua e juntos invocarmos e suplicarmos o nome de Deus. Então vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? É momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome, hoje, amanhã e para todo sempre. O Senhor é digno de honra, de glória. O Senhor é o único e o verdadeiro Deus. Não há outro como o Senhor. Tu és único, é exclusivo. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. E nós te adoramos, meu Pai, te louvamos. E mais uma vez lhe pedimos e lhe suplicamos com a nossa alma e com o nosso coração. Alcança a nossa casa, alcança a nossa família, alcança o nosso lar. Faz a tua obra, meu Pai. Quebra os grilhões do inferno. Desfaceta hoje, meu Pai, toda a força espiritual contrária, atuante nessa casa, nessa família. Tira do meio desse lar, meu Pai, a discórdia, a desunião, a contenda, a mágoa, o ressentimento. Tira dessa família, meu Pai, a doença, a enfermidade. Cura, meu Pai, aquele o qual o médico já desenganou. Visita aquele que todos dizem que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas o Senhor é quem dá a palavra final. É o Senhor quem bate o martelo. Então, meu Deus, julga essa causa. Entra com providência nessa família e faz a sua obra. Faz um milagre, meu Pai, na nossa casa, no nosso lar. Restaura casamentos, restaura vidas, restaura pessoas, meu Pai. Olha para aquele que está, meu Pai, sem esperança nenhuma, sem vontade mais de viver, mas que o Senhor o alcance, o visite, o levante, o erga
e glorifique o teu nome através dessa vida. Pois eu coloco essa casa, eu coloco todo esse lar, toda essa família nas tuas mãos, com a certeza que o Senhor nos ouviu e com a certeza que hoje, meu Pai, a sua vontade, o seu querer se cumpre na nossa família. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. Nosso Deus nos ouviu. O nosso Deus te visitou. E no dia de hoje, maravilhas começam a acontecer como nunca na sua casa, para a glória e louvor do nosso Deus.